Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. No vídeo anterior, eu falei sobre a geometria do fio. Hoje, nós vamos falar sobre o contorno desse fio, né? O que influencia, por exemplo, um contorno côncavo, um contorno convexo? Como é a lâmina que nós estamos vendo aqui, né? Nessa lâmina, antes que eu me esqueça, deixa eu agradecer aos grupos de cutelaria que têm me permitido postar o link lá, ao pessoal que tem se inscrito no canal, ao pessoal que tem feito comentários, se inscreva, dê joinha, comente. Isso vai ajudar a gente a postar mais materiais interessantes para nós, né, que gostamos de faca. E aqui a gente está vendo uma faca, normalmente chamada de kukri, é uma Gurkha kukri, e é uma faca que originalmente era usada para combate. E a gente pode ver aqui que ela tem um perfil na forma de S, né? E a primeira porção, se a gente fizer uma divisão aqui da lâmina, a primeira porção é uma porção côncava, a segunda porção, uma porção convexa. Será que tem diferença? Quer dizer, com relação ao corte reto, será que tem alguma vantagem ou não? Será que foi simples acidente o design dessa faca ter um contorno em S na linha de corte? Ou isto daqui tem a sua razão de ser? Né? Porque se não tiver, poderia ter um corte reto, daria na mesma. Né? Agora, será que tem? Essa é a grande pergunta. Será que tem diferença entre um perfil côncavo, como é a primeira parte, e o perfil convexo, como é a segunda parte? É esse o nosso objetivo, saber se descobrir algum meio, alguma maneira, de preferência que seja fácil, para a gente fazer essa análise. Né? Muito bem, então, o nosso objetivo hoje é fazer a análise desse contorno de corte, né, o que é diferente de geometria de fio. Geometria de fio, fizemos um bate-papo no vídeo anterior, se você quiser assistir, só olhar o nosso vídeo anterior lá no canal e você vai ver. Muito bem, para a gente poder entender se tem diferença ou não e qual a diferença que pode ter, né, a gente já vê, por exemplo, que se a pessoa tentar cortar um bloco de madeira com uma superfície reta, a primeira porção não vai conseguir chegar nesse bloco, né? Porque não entra nessa concavidade aí. Vai conseguir chegar a segunda porção. Esta porção aqui vai conseguir chegar nessa, vamos imaginar, tábua, nesse bloco de madeira, né? Então já temos uma diferença aí, já temos uma limitação. Essa parte côncava não vai conseguir, o máximo que ela vai conseguir é chegar nas extremidades desse bloco, né? Mas não vai conseguir chegar aqui no meio, pelo menos não no começo da empreitada, né? A gente vai ver, mas para a gente poder ver o que tem de vantagem ou até desvantagem, a gente precisa então entender um conceito até simples aqui. Deixa eu me colocar para cá. Então, pense comigo o seguinte, imagina esse menino aí, quando ele está apoiado sobre os dois pés, metade do peso dele vai estar num pé e a outra metade no outro pé, certo? Ele está equilibrado, aí ele não está pendendo nem para um lado nem para o outro. Então, a força com que cada pé, a força que cada pé aplica no chão, equivale a metade do seu peso. Mais ou menos. Não estamos fazendo conta aqui, estamos fazendo uma consideração, né? Então, no caso desse garoto, estando equilibrado, estando ali, como diziam antigamente, aprumado, né? Metade do seu peso é a força que cada pé vai fazer ali no chão. Pode parecer um conceito sem sentido, mas, Marcos, você está falando de um moleque aí em pé, e isso tem a ver com faca? Tem a ver com faca. Aguarda um momentinho aí. Então, se ele tira um dos pés do solo e fica apoiado em um pé só, o que vai acontecer? Vai acontecer que, agora, o pé no qual ele está se apoiando vai fazer uma força muito maior, aproximadamente o dobro da força que cada pé fazia no chão, na situação anterior. Porque anteriormente, cada pé aplicava no chão uma força mais ou menos da metade do peso dele. Né? Metade do peso numa perna, metade do peso na outra perna, logo no chão, metade do peso em cada pé. Aqui não, aqui é o peso total sobre um pé. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, você imagina se ele se apoia no chão, nos dois pés e com uma mão. Então, nessa situação, dois pés e uma mão, 3 pontos de apoio. Se ele está equilibrado, né, certinho, não está pesando mais de um lado que do outro, bem equilibradinho, cada ponto de contato vai experimentar agora um terço. São 3 pontos de contato, um terço do peso em cada ponto de contato. Mais ou menos isso daí. Se agora ele põe as duas mãos e os dois pés no chão, cada pé, ou a força em cada ponto de contato vai ser um quarto do peso total. Cada pé vai experimentar um quarto do peso, assim como cada mão vai experimentar um quarto do peso. Vocês estão percebendo que tem uma regrinha aí por trás? Né? Quanto maior o número de pontos de contato, menor a força que é exercida ali no lugar. Menor a força entre o menino e o chão, em cada ponto de contato. Né? Então, para um contato só, é o peso, é o total do peso. Para dois, metade em cada perna. Para três, um terço em cada
perna e 1/3 na mão que ele está apoiando, e para os 4, quando ele põe os 2 pés e as 2 mãos, 1/4 do peso em cada ponto de contato. Quanto maior o número de pontos de contato, menor a força em cada um deles, né? A mesma coisa aqui, vamos olhar agora para este cubo. Imagina que isso é uma construção. Então, se essa construção está apoiada sobre 4 pilares, levando em consideração que está tudo equilibrado, ele não está pendendo mais para um lado que para o outro, não tem nada ali dentro que faça mais peso num pilar do que no outro, o peso dele vai ser, então, sobre cada pilar desse daí, 1/4 do peso dele. Né? 4 pontos de contato, 1/4 do peso em cada ponto de contato. É a força que ele vai fazer. Então, veja bem, esse conceito é muito importante para a gente entender o que vem a seguir. Né? Apagar esse desenho aqui para a gente poder ir para o próximo. Olha aqui, agora deixa eu vir para cá. Imagine um cutelo, essa daí é a imagem de um cutelo. No momento em que a pessoa bate esse cutelo, vamos imaginar numa tábua, num bloco de madeira. Cada ponto de contato entre o cutelo e o bloco de madeira vai exercer uma certa força. Eu não sei quanto que é, depende da força com que a pessoa bateu ali. Mas eu sei que cada pontinho desse vai exercer uma força. Né? Cada pontinho ali vai exercer uma força sobre o bloco de madeira. E agora? É um corte reto. Lembre-se bem, aqui é um corte reto. Eu estou analisando o corte reto para depois a gente partir para um corte convexo. Né? Então vamos lá. Num corte convexo, percebam aqui que o meu cutelo agora não é um corte reto, ele tem um contorno convexo. Né? E agora, o que vai acontecer? Eu tenho menos pontos de contato do que no caso anterior. O caso anterior é uma lâmina reta batendo nesse toco de madeira, nesse bloco de madeira. Agora não. Agora eu tenho um contorno arredondado, né, que a gente está chamando aqui de convexo, e com menos pontos de contato. Logo, a força em cada ponto de contato é maior. Lembra do caso do menininho? Sobre uma perna, o peso total na perna. Sobre 2 pernas, metade. Né? Sobre os 2 pés e as 2 mãos, 1/4. Quanto maior o número de contatos, menor a força em cada contato. Aqui, diminuiu os pontos de contato, diminuíram. Então, consequentemente, aumenta a força em cada ponto de contato. Certo? Se você entender isso, você começou a perceber, então, que há uma diferença sensível entre o contorno de fio arredondado, que a gente está chamando aqui de convexo, e o contorno de fio côncavo. O côncavo, numa superfície reta, ele nem pega direito, ele vai pegar nos cantos. Né? Mas então tá aqui, aumenta a força. Com relação, por exemplo, ao corte reto, aumenta a força em cada ponto aqui, porque diminui os pontos de contato. Logo aumenta. Eu não sei com que força o cara bate, mas eu sei que se ele bate com a mesma força, seja com a lâmina reta ou com a lâmina convexa, então, na lâmina convexa, essa lâmina exerce uma força maior sobre cada ponto da madeira. Isso implica no quê? Implica num maior potencial de corte nesse impacto aí. Ele vai cortar mais, ele tende a cortar mais. Né? Então, como é que funciona? Funciona... Opa, peraí, deixa eu apagar tudo aqui de novo. Veja bem, e se agora, imagine o seguinte, aonde eu vou bater é uma superfície arredondada. É um galho, é um tronco mais fino que eu vou bater com esse cutelo aí. Imagine que seja isso. Então, veja bem, eu vou comparar agora a lâmina convexa com a lâmina côncava. A convexa é essa daqui. A lâmina convexa é essa daqui. A lâmina côncava é essa daqui. Né? Eu cortei um pedaço aí, ficou feio, ficou, mas vai servir para a explicação que a gente precisa aqui nesse caso. Né? Então eu estou comparando a lâmina convexa com a lâmina côncava. Quando a lâmina, essa lâmina arredondada, esse contorno de corte arredondado, quando se choca com alguma coisa cilíndrica, continua que o número de pontos de contato é menor, é pequeno. Né? Eu não sei quantos são, mas é pequeno com relação, por exemplo, a uma lâmina côncava. Olha aqui, eu desenhei a lâmina côncava aqui, tirei um pedaço arredondado, e aí eu estou aqui agora batendo num tronco aqui arredondado com essa lâmina côncava. Olha, praticamente todo o contorno aqui é ponto de contato. Né? Praticamente todo o corte desse que eu estraguei, né? Desse cutelo que eu estraguei cortando ali, mas o motivo foi bom, foi para a gente entender a eficiência de corte em cada caso. Ou seja, o que eu preciso entender? Que aqui eu tenho poucos pontos de contato e aqui eu tenho muitos pontos de contato. Aonde eu tenho uma maior força atuando? No primeiro caso aqui. Aqui eu tenho uma maior força atuando em cada ponto. E aqui, pelo número de pontos de contato ser muito maior do que no primeiro caso, eu tenho uma menor força. Né? Tudo bem que o corte côncavo ele tende a conduzir as coisas para o centro. E isso, no caso de uma faca tática, isso pode ser interessante. Ele vai tender, né? Tudo tende a escorregar para o centro, enquanto que no primeiro caso tudo tende a escorregar para fora.
Essa característica pode ser interessante quando você precisa fazer um trabalho, picar alguma coisa de maneira mais detalhada, que você não quer que a coisa escape ao corte ali do cutelo, ou da faca, ou do facão, enfim, o que você tiver esse contorno de corte aí. Então você tem essa vantagem, né? Mas em se tratando de poder de corte, o corte convexo é melhor do que o côncavo. Ele tem um maior poder justamente por minimizar os pontos de contato. Menos pontos de contato, maior força em cada ponto de contato, né? Então, tá aqui. No primeiro caso, poucos pontos de contato. No segundo caso, muitos pontos de contato. Qual vai tender a ter uma penetração na madeira maior? O primeiro caso. O segundo, não. Que não significa que ele seja ruim. Ele é ruim para a questão de impacto, para o potencial de corte sob impacto. Ele vai ter um rendimento menor. Não que ele seja ruim. É menor do que o corte convexo. Certo, pessoal? É uma diferença pequena, mas ela existe e pode ser muito interessante. Por isso que a gente vê machadinhas, a gente vê machados com o corte convexo. Isso ajuda. Também a gente vê com o corte reto, mas a gente entende agora o porquê que o corte convexo, né, ele vai ter um maior potencial de cortar, ele vai cortar melhor as coisas, né? Então vamos apagar aqui para a gente passar para o próximo. E aqui a gente tem, então, por fim, o serrilhado. Vou explicar esses três perfis, né? O côncavo, o convexo e o serrilhado, que parece com um monte de pequenos perfis, né, côncavos. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma porção de pontas que vão chegar primeiro no objeto que eu estou querendo cortar, seja uma madeira, ou seja um material, uma corda, um material fibroso. De cara, a gente já pode aplicar essa regrinha. Aquela regrinha que a gente viu do menininho, da construção. Quanto mais pontos de contato, menor a força em cada ponto. Quanto menos pontos de contato, maior a força em cada ponto. Então, nós estamos vendo aqui que algumas pontas vão chegar naquilo que eu estou querendo cortar, né? Muitas vezes nem é todas as pontas, mas mesmo que fossem todas as pontas da lâmina, ainda o número de pontos de contato é menor do que se fosse um corte reto. E aí a gente vê então a vantagem. Em cada ponta dessa daí vai estar aplicada uma força maior. Essa é a primeira vantagem do serrilhado. Em cada ponta, uma força maior do que, por exemplo, se fosse um corte reto, né? E a gente tem uma segunda vantagem do serrilhado, que é, além da força ser maior em cada ponta dessa daí, a gente tem essas cavas, essas concavidades, que, no caso de material fibroso, muita fibra cai naquela região que está sendo cortada e atrapalha o corte, né? Às vezes a fibra é moída, vira um pozinho que atrapalha a progressão do corte. Essas cavas, essas concavidades, vão tirar um pouco desse material moído, estragado da região do corte, vão limpar o corte, para que, naquela passada de vai e vem, naquele zigue-zague que a gente faz, vai e volta, você tenha uma maior efetividade no corte, ou seja, vai cortar melhor. Porque enquanto as pontas vão fazer o trabalho de corte, dependendo do material, se for um material mais duro, nem chega, os valezinhos aqui nem chegam a cortar, né? No caso de uma madeira, por exemplo. Mas eles têm a sua função garantida limpando o pó, limpando as fibras que vão se acumular na região do corte, para que a cada passada, esta passada então aconteça cortando mais material. Olha que beleza, né, pessoal? A gente não imagina tanta coisa que tem por trás do serrilhado de uma faca, seja de uma faca tática, com uma porção do corte é serrilhada, ou mesmo uma faca que tem o corte inteiro serrilhado, né? Tem muitos conceitos envolvidos. E é muito legal. Para quem que vai servir essa informação? Tanto para quem faz faca, quanto para quem gosta de faca, para saber até o que comprar, né? Nós vimos então que o corte convexo ele tem maior força quando na pancada ali, no impacto, ele exerce uma maior força, então ele tem um potencial de corte maior do que o côncavo. Por sua vez, estou resumindo aqui, por sua vez, o corte côncavo ele atrai tudo para o centro, para o fundo do corte dele. Então, produzindo aí, se é por exemplo numa faca tática, vai então produzir certa eficiência no estrago, né? Não é eficiente para pancada, para um impacto, um corte maior por impacto, mas é eficiente no sentido em que tudo que cair ali vai tender a ir para o centro, e aí o corte, a efetividade do corte vai ser garantido. E o serrilhado, que vai concentrar forças nessas pontas, e as concavidades vão cortar quando o material chegar até ali, ou vão limpar o corte quando o material é um material mais seco, não chega a atingir aquela parte ali, então elas vão limpar o corte para que a nova passada consiga atingir novas fibras e consiga cortar cada vez mais o material. Por isso que o serrilhado é tão efetivo em corte de materiais fibrosos. Pessoal, joinha, like, compartilhe. Olha, eu procurando, eu não encontrei em língua portuguesa essas explicações que eu estou dando aqui. Não encontrei em inglês também. Talvez tenha que procurar mais. Se você encontrar, coloque aí, coloque nos comentários. Se você gostou, comente também, isso ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Joinha,
compartilhe e assim você vai estar me ajudando. No mais, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus.